Fala, nação rubro-negra! Preparem o coração e os ouvidos, porque o que eu vou trazer hoje é uma daquelas histórias que mostram que o Flamengo não é para amadores. A bomba que está explodindo agora nos bastidores é o desabafo monumental de um ex-atacante do nosso clube que resolveu colocar para fora um arrependimento que estava engasgado há anos. O cara admitiu, sentiu muita vergonha de uma atitude absurda que teve vestindo o manto sagrado. E olha, nação, quando a gente lembra da cena, a gente entende o porquê da vergonha, porque foi uma das coisas mais bizarras e vergonhosas que já aconteceram dentro das quatro linhas na nossa história recente. Tô falando de Felipe Vizeu, cria do Ninho, que em uma entrevista visceral ao canal do Cartaloucos, finalmente abriu o jogo sobre aquela briga épica e lamentável com o zagueiro Rodolfo. Vizeu confessou que, na hora, a loucura foi tanta que ele não lembrava do que tinha feito. Ele disse: "Depois que eu fiz aquilo, eu tive a reação de cair no chão. Eu fiquei com muita vergonha. O Diego Ribas veio me perguntar o que eu tinha feito, e aí a ficha caiu. Eu fiz merda." Nação, prestem atenção na gravidade disso. Imagina um capitão, o Lorde Diego Ribas, vindo te perguntar por que você desrespeitou o próprio companheiro de equipe. É de querer cavar um buraco no gramado e se esconder para sempre. Para quem não lembra desse capítulo vergonhoso de 2017, a gente estava na antiga Ilha do Urubu contra o Corinthians. O clima estava tenso, o Flamengo sempre sob pressão, e aí acontece o impensável. O Vizeu marca um gol que deveria ser o momento de glória, de abraçar o time, e o que ele faz? Ele vira para o Rodolfo, o zagueiro, do próprio time, e faz um gesto obsceno, um dedo do meio estendido para quem deveria estar ali te defendendo. Foi um troço tão absurdo, tão histórico de um jeito negativo, que o Rodolfo virou um bicho. Se não segura um defensor, a Ilha do Urubu ia virar o octógono de MMA ao vivo para todo o Brasil. Eu pergunto para vocês, nação, em que planeta um moleque que está começando a carreira acha que pode peitar um zagueiro experiente desse jeito? Isso mostra como o ambiente em 2017 era um vulcão de nervos à flor da pele. Diferente de hoje, onde a gente vê o elenco de 2025 unido, ganhando 6 títulos em um ano e jogando um pelo outro. Imaginem o Felipe Luiz presenciando uma bizarrice dessas. Ele, com toda aquela elegância tática, ia dar um nó na orelha do Vizeu que ele ia para lá no Peru mais cedo. É por isso que eu digo, o Flamengo de hoje é outro patamar de profissionalismo. A gente evoluiu de um time que brigava entre si para um time que esmaga os adversários. E olha o deboche do destino. O Vizeu hoje é ídolo lá no Sporting Cristal, no Peru. Ele faz os gols dele, ganha o dinheiro dele, mas a mancha de ter sido o cara que mandou o dedo pro companheiro de zaga nunca vai sair totalmente do currículo. Já o Rodolfo encerrou a carreira, pendurou as chuteiras, mas com certeza aquela raiva ainda deve dar uma pontada quando ele lembra. A gente ri agora, porque o Flamengo é gigante e sobrevive a essas doideiras, mas na época foi de uma irresponsabilidade monumental. O cara arriscou uma expulsão, arriscou a união do grupo por um ego inflado no momento de raiva. Agora, comparem isso com o que a gente vive hoje. Enquanto o Vizeu desenterra esses fantasmas do passado, o nosso elenco atual tá onde? Tão de férias, nação, curtindo o descanso de quem varreu a América e o Brasil em 2025. Os caras estão com as pernas pro ar desde quinta-feira, aproveitando cada segundo desse descanso merecido. E sabe o que é o mais legal? Em 2026 a gente começa o Carioca, com o Sub-20. Por quê? Porque o Flamengo pode, porque a gente tem planejamento, porque a gente não precisa mais de brigas internas para aparecer na mídia. A gente aparece com taça, com título e com hegemonia. Essa história do Vizeu serve pra gente refletir. O que faz um jogador ser ídolo de verdade? É só o gol? Não, é o respeito ao manto. É entender que no Flamengo o nós vem sempre antes do eu. O Vizeu teve gols importantes, foi uma cria promissora, mas faltou aquele juízo que o Ninho do Urubu hoje ensina com maestria. Ver ele falar que sentiu muita vergonha é o mínimo, é o reconhecimento de que ele pisou na bola com a maior torcida do mundo.
E vocês, o que acham? Vocês perdoam o Viseu por aquela cena lamentável ou acham que ele desrespeitou demais a instituição? Eu particularmente acho que foi uma das coisas mais bizarras que já vi. É o tipo de humor ácido que o futebol nos proporciona. Um gol comemorado com um insulto ao próprio time. Só no Flamengo de anos atrás mesmo, porque o Flamengo de 2025, o Flamengo do Cestete, não dá espaço para amadorismo. Aqui é trabalho, é suor e é união. O recado tá dado. Quem quer jogar no Flamengo em 2026 tem que olhar para o passado e aprender o que não fazer. Tem que olhar para o exemplo de união desse grupo que o Felipe Luiz lidera. O Viseu que siga a vida dele no Peru, mas que essa vergonha que ele sente sirva de lição para todos os molecas que estão subindo agora. O Flamengo é sagrado e dentro de campo o companheiro é irmão. Mas a nação precisa saber de outro absurdo que surgiu agora, algo que faz o que o Viseu e o Rodolfo viveram em 2017 parecer coisa de amador, porque o patamar que Felipe Luiz atingiu é simplesmente monumental. Se você vive comparando tudo com aquele time mágico de 2019, segura essa informação que vai explodir a sua cabeça. Os números finais saíram e a defesa do Felipe Luiz em 2025 destruiu, massacrou a defesa do Jorge Jesus em 2019. É um fato histórico. Enquanto o time do Mister levou 66 gols naquela temporada, os comandados do nosso gênio Felipe Luiz fecharam o ano com apenas 51 gols sofridos. São 15 gols a menos, nação. 15 vezes que a nossa rede não balançou por puro mérito de um sistema defensivo que é uma verdadeira muralha chinesa. Para e pensa na profundidade disso. Em 2019 a gente tinha o atacar e muitas vezes a defesa ficava exposta no mano a mano, dependendo de milagres. Já em 2025, Felipe Luiz implementou uma organização tática tão absurda que o Flamengo jogou mais vezes. Foram 79 jogos contra 76 do ano do Jesus e mesmo assim foi muito mais sólido. Isso não é sorte, isso é trabalho de elite, é o compromisso de um time que entende que para ser campeão de tudo, você não pode dar brecha nem para um pensamento do adversário. O Felipe Luiz provou que dá para ser plástico, ofensivo e mesmo assim ter uma defesa que é um pesadelo para qualquer atacante do mundo. Taticamente, essa diferença de 15 gols é o que separa um time muito bom de uma dinastia imbatível. Politicamente, isso dá ao Felipe Luiz uma autoridade máxima dentro do clube. Quem é que vai questionar o trabalho de um cara que superou os números defensivos do Jorge Jesus, que era o nosso padrão ouro de perfeição? Isso blinda o vestiário de qualquer crise. A segurança que o Léo Pereira, o Fabrício Broni e o Rossi sentem hoje é algo que a gente não via há décadas. É uma estrutura de jogo onde os 11 defendem com a coordenação que parece ensaiada por uma orquestra. E as consequências disso para 2026 são assustadoras para os nossos rivais. Se com um ano de trabalho Felipe já fez o Flamengo ser mais seguro que o time de 2019, imagine o que esse cara vai fazer depois de uma pré-temporada completa agora em janeiro. O elenco vai se reapresentar na terceira semana de janeiro com a alma lavada, sabendo que fazem parte da defesa mais eficiente da história moderna do clube. O sarrafo subiu tanto que os adversários aqui no Brasil já entram em campo derrotados psicologicamente, porque sabem que furar esse bloqueio é quase impossível. Comparar 2019 com 2025 agora não é mais heresia, é uma obrigação estatística. Ambos ganharam o Brasileirão e a Libertadores. Ambos bateram no peito de europeus no Mundial, mas o Flamengo de 2025 é um time mais equilibrado, mais maduro e muito mais difícil de ser batido. O legado que o Felipe Luiz está construindo é monumental. Ele pegou a herança do Jesus, refinou, ajustou os parafusos defensivos e transformou o Flamengo em uma máquina de moer carne que não deixa o adversário nem respirar. É o Império Rubro-Negro se consolidando através da disciplina tática. O mundo agora não olha só para o nosso ataque avassalador, o mundo olha e respeita a nossa defesa impenetrável. Em resumo, nação, enquanto o passado nos assombra com arrependimento visceral de Felipe Viseu por sua atitude vergonhosa contra Rodolfo, o presente nos coroa com uma organização monumental. O Flamengo de Felipe Luiz provou ser uma máquina defensiva superior até o lendário time de Jorge Jesus, sofrendo 15 gols a menos em 2025. Saímos de um tempo de brigas internas e armadorismo para uma era de domínio absoluto, onde o respeito ao manto e a disciplina tática nos colocam como a defesa mais impenetrável do continente. O recado para 2026 é claro: o Império está consolidado e a nossa muralha é intransponível.
E se você quer continuar acompanhando essa evolução monumental e não perder nenhum detalhe da reapresentação desse elenco histórico em 2026, você não pode ficar de fora da nossa comunidade. Aqui a informação é visceral, é papo de torcedor para torcedor, com a verdade que a mídia anti não tem a coragem de dizer. Então não dá mole não, se inscreve agora no canal, ativa o sininho de notificações e garanta que você vai receber as notícias diárias e verídicas sobre o nosso Mengão em primeira mão. Ativa o sino agora, faça parte da elite rubro-negra e vamos juntos mostrar quem manda no mundo. Saudações rubro-negras!